Ótimo. Ok. Boa tarde, dando sequência à nossa reunião do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, que acontece sempre nas últimas quarta-feiras do mês. A gente vai dando sequência a isso. Hoje tem uma reunião sobre um tópico que eu acho que sempre desperta o interesse do vascular, são novas tecnologias, nem tão novas, mas não tão difundidas, e que a gente não tem o uso cotidiano dela. Então, a angiografia com CO2, eu acho que ela tem várias características que merecem ser exploradas para que a gente possa usar. O Fábio, que é um cirurgião vascular e endovascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e é cirurgião no Sírio-Libanês, trabalha com a gente, vai apresentar algumas coisas sobre a angiografia e um relato de caso que a gente teve explorando um pouquinho da técnica e dos benefícios e dos riscos dessa opção. Fábio, por favor. Boa tarde, eu vou compartilhar minha tela aqui um momento. Vocês estão vendo a minha tela, alguém? Não, não entrou, não. Não entrou? Ah, vamos descobrir o que está acontecendo. Você tem aí o share screen, um botãozinho verde. Estou tentando aqui, mas não está dando. Vamos ver. Vamos Henrique ver. liberou? Share. Não está dando. Será, Tem, será, às você vê que... vezes, é médio? Agora sim, perfeito, tá ok. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Desculpa. Sim, perfeito, agora tá ok. Então tá bom. Gente, boa tarde. Eu sou o Fábio Goldberg, trabalho com o André no Sírio. Queria agradecer ele por ter me convidado para falar um pouquinho sobre angiografia com CO2 e no nosso dia a dia, né, do vascular, tá? Então, falando um pouco do histórico, o CO2 já é usado como meio de contraste aí há cerca de 40 anos, né? O Hawkins, que foi um dos grandes entusiastas e pesquisadores sobre as angiografias com CO2, publicou em 71 que ele, de maneira inadvertida, injetou ar ambiente num tronco celíaco. E, sim, para surpresa dele, ele conseguiu ter uma contração boa da árvore arterial e o paciente não teve nenhuma complicação. Tá? E a partir daí, ele se motivou e se interessou a pesquisar cada vez mais e as angiografias com meios gasosos, como o CO2. Tá? E trazendo isso um pouco mais para a nossa aplicabilidade, para o nosso dia a dia, a gente sabe que a principal indicação para o uso do CO2 é o paciente com risco elevado para nefropatia induzida por contraste. Né? A gente sabe que a nefropatia induzida por contraste é a terceira principal causa de insuficiência renal em pacientes internados. Então, é de muito bom tom, é muito lógico que a gente encontre algum meio de contraste não nefrotóxico para esses pacientes. E, além disso, a gente precisa lembrar que alguns pacientes têm alergia ao iodo, né? Até 1% dos pacientes têm algum tipo de alergia ao iodo e, de maneira possível, a gente deve evitar também o iodo para esses pacientes. Então, assim, os fatores de risco para nefropatia induzida por contraste, o principal deles é a doença renal pré-existente. Mas outros fatores, como o diabetes, hipertensão, a desidratação, insuficiência cardíaca, tabagismo, idade avançada, ou seja, todos os fatores de risco dos nossos pacientes, né, do universo vascular. Então, é muito interessante que a gente consiga, para os nossos pacientes, encontrar alguma alternativa ao iodo. O que não se sabe é qual que seria a indicação, não tem evidência ainda para isso, né? Qual que é a indicação precisa para a gente não usar o iodo e sim o CO2. E o que a gente sabe, né? Que a gente deve, a todo custo, reduzir o risco de nefropatia induzida por contraste, né? E a principal forma da gente fazer isso é limitar o uso do meio de contraste iodado, seja limitar por completo, ou seja, tentar um procedimento somente com CO2, ou limitar ao máximo possível, né? A gente usa o CO2 na maior parte do procedimento e de maneira pontual ali, eventual, a gente faz uma confirmação com iodo, por exemplo. E, além disso, a gente tem que lembrar de outras maneiras que a gente consegue, né, fora a angiografia, limitar o uso, limitar ao máximo as injeções.
Tá? Então, por exemplo, tentar utilizar referências anatômicas, referências ósseas, o cálcio da própria artéria, se a gente tem um stent prévio. Então, por exemplo, eu já fiz uma angiografia, eu sei que a femoral superficial oclui na hora que ela cruza o fêmur, por exemplo. Se eu quero voltar ali, eu não preciso refazer essa imagem, né? Eu já sei, se eu não mudei a projeção, eu sei que se eu botar ali o fêmur ou o final de um stent, eu consigo limitar uma injeção. E, além disso, o uso da tecnologia. Então, a gente tem roadmap, overlay, imagem de fusão, posicionamento automático da mesa. Eu consigo resgatar aí a projeção, onde estava a mesa. Com isso tudo, a gente diminui as injeções de contraste e, como bônus, a gente diminui também para a gente a exposição à radiação, né? A gente tem que sempre lembrar, né? Tem o conceito de ALARA, que é o as low as reasonably achievable, né? A gente tem que sempre usar de maneira consciente a radiação. Então, são duas coisas que a gente consegue da mesma maneira. E se a gente quer usar o CO2 como meio de contraste, a gente tem que entender como que ele funciona. E para isso, precisa entender um pouco das propriedades físicas e químicas do CO2. Tá? Então, primeiro de tudo, o CO2 é um gás neutro, tá? Um gás natural e neutro. Então, ele não tem nenhuma toxicidade ou reação alérgica conhecida. Além disso, ele tem uma rápida eliminação intravascular. Ele é 20 vezes mais solúvel que o oxigênio. Então, de 2 a 3 minutos, ele é completamente dissolvido. E todo o CO2 circulante, ele é praticamente eliminado em uma passagem só pelos pulmões. Além disso, ele tem uma característica interessante que é a flutuabilidade. Então, isso tem a ver com a leveza do gás, tá? Então, ele tende a ficar na parte anterior das artérias. Isso permite uma visualização melhor dos vasos que têm uma situação anterior, por exemplo, na aorta de um trombo celíaco ou de uma mesentérica. Tá? E, por um outro lado, se a gente faz uma injeção menor, com volume pequeno, a gente pode falhar em ver vasos que têm uma orientação posterior, como uma renal esquerda, ou então as hipogástricas, ramos lombares. E essa flutuabilidade também, a gente pode usar ela ao nosso favor quando a gente está estudando o membro inferior. Então, a gente eleva um pouquinho, né, os membros inferiores 20, 30 graus, e o gás, como tende a subir, a gente tem uma visualização, uma classificação melhor de artérias distais. Daí tem uma outra propriedade interessante, que é um gás de ultra baixa viscosidade. Isso a gente tem alguns benefícios. Um deles, ele né, navega bem pelo sistema arterial, então ele navega bem por colaterais, consegue ver recanalização distal. E, além disso, a gente consegue fazer injeções no catéter com guia dentro, por exemplo. Então, a gente não precisa ficar trocando o dispositivo. Então, se eu estou com um stent já posicionado, eu posso, com o Y, fazer uma injeção com baixa resistência e fazer uma confirmação do posicionamento, por exemplo. E uma última propriedade que é importante é que ele não se mistura com o sangue, né? Ele desloca a coluna do sangue. Então, ao contrário do iodo, que produz uma imagem por hipotransparência, ele vai produzir uma imagem por hipertransparência, uma imagem negativa. Mas o protocolo que a gente seleciona no aparelho, ele já faz a inversão da imagem para ele gerar para a gente um resultado final que é igual a uma imagem de subtração digital, por exemplo. Isso facilita a interpretação, universaliza a interpretação dessas imagens. Uma coisa que acontece, né, por conta desse fato que ele não se mistura, é um efeito que a hora que a coluna de ar passa principalmente por bifurcações arteriais, ele pode se fragmentar essa coluna. Então, que era uma coluna com duas colunas e uma falha de enchimento no meio. Isso pode causar um artefato que na verdade é uma pseudoestenose. Parece que é uma estenose, mas na verdade é uma fragmentação dessa coluna do ar. O que a gente pode fazer é ou ir lá injetar de novo, usar um pouco de iodo, ou talvez o que fosse melhor, né, para evitar nova injeção, nova exposição à radiação, a gente vai lá na máquina, faz, né, o somatório dos frames e tem uma imagem final somada e você consegue entender o que realmente era estenose, o que era esse efeito de fragmentação da coluna do ar. Tá aqui algumas imagens, por exemplo, essa primeira injeção da aorta, a gente não vê a renal esquerda. Quando a gente vê esse corte axial embaixo desse esquema, a gente vê que que o ar está todo para cima e a renal esquerda não foi opacificada. E aí o que foi feito foi o paciente foi rotacionado para o lado direito e deixou a renal esquerda com uma situação um pouquinho mais anterior. E aí a nova injeção a gente vê lá em cima opacificando também a renal esquerda. É uma das coisas que a gente pode fazer para driblar esse problema. Tá? Aqui, um membro inferior, a gente percebe que mesmo com oclusão da femoral, tá? A gente vê que o meio de contraste do CO2, ele navega bem pelas colaterais e ainda foi usado aqui a elevação da extremidade inferior dos membros inferiores e a gente consegue ter uma boa pacificação das artérias distais. E aqui mostrando o que seria a pseudoestenose. A gente vê que essa fragmentação, esse aparelhamento vai caminhando, né, junto com a progressão do meio de contraste,
mas na hora que somou todos os frames, a gente tem ali a última imagem em que a gente consegue definir o que que realmente era um ponto ali de uma suboclusão e o que que era só um artefato de imagem, e a gente vê que, na verdade, estava pérvio para baixo. Tá? Então, com isso, a gente vê indicações, tá? São diversas, tá? Procedimentos em membro inferior, procedimentos arteriais viscerais. Então, a gente precisa lembrar aqui, inclusive, da artéria renal. Então, o paciente que já tem, talvez, uma disfunção renal, então é interessante a gente evitar o uso de iodo nesses pacientes. Procedimentos venosos, tanto os periféricos quanto os centrais. Daí, o fato do ar não se misturar, né, não se diluir, é uma vantagem, porque a gente está num vaso de maior capacitância e o ar não se mistura. Então, a gente consegue ter uma boa pacificação de vasos maiores. E por esse motivo também, e também pela baixa viscosidade, a gente tem talvez uma detecção boa de sangramentos. Além disso, intervenções portáteis como TIPS, intervenções em acesso para diálise, tanto em veia central, o corpo da fístula. Só na anastomose que tem que ter um cuidado maior para não ter um refluxo para o sistema arterial e membro superior, porque isso pode ter também um refluxo para subclávia, vertebral e ter algum tipo de manifestação neurológica, tá? E outras indicações, aneurisma de aorta, detecção de endolique, malformação vascular, ou seja, dentro do nosso universo tem uma ampla gama aí de aplicações. E as principais limitações do método, a primeira é a falta de familiaridade, né? Então, assim, tanto pela uma falta de treinamento, é um dispositivo que geralmente não está disponível nos centros de treinamento, né, no SUS, e além disso, ele não está necessariamente disponível o tempo todo nos hospitais, né? Você tem que se programar. Geralmente precisa solicitar para a distribuidora trazer, isso torna o seu uso assim, um pouco menos dinâmico, vamos dizer. E outras limitações é um medo, talvez exagerado, de complicações e uma suposição de que seria um método que consome mais tempo e produz imagens talvez de menor qualidade. E agora, assim, efeitos adversos existem, tá? Geralmente são leves, como dor abdominal e náusea. Isso acontece, é transitório, tá? Geralmente leva 2, 3 minutos. Acontece por um bloqueio temporário da circulação mesentérica, mas à medida que o gás vai sendo reabsorvido, ele passa, tá? E geralmente não precisa de tratamento nenhum. Pode ser feito assim, uma mobilização do paciente, que você troca a bolha de lugar, pode ser feita uma massagem abdominal, e talvez na próxima injeção faz um pouco menos de volume. Isso, geralmente não requer tratamentos além disso. Mas existem também efeitos adversos de maior gravidade, tá? O principal deles, assim, é a contaminação com ar, que gera uma embolização, e aí o sintoma vai depender do sítio que foi comprometido. Então, pode ter isquemia mesentérica, pode ter isquemia medular, com manifestação neurológica. E esse risco vem sendo menor à medida que a gente usa os dispositivos que são dedicados e que existem um filtro, né, de ar na linha deles. Agora, uma outra complicação grave que pode acontecer é o fenômeno do vapor lock, que pode ser tanto um vapor lock aórtico ou um vapor lock cardiopulmonar. O que é o vapor lock? É um fenômeno que acontece principalmente quando a gente tem injeções de grande volume, tá? E sequenciais, ou seja, que a gente não espera um tempo adequado entre cada injeção. E acontece principalmente em algumas anatomias de risco maior, como, por exemplo, a aorta abdominal no aneurisma, que tem uma capacitância maior. Então, a gente tem muito volume de gás, tá? Esse gás interage com outros gases endógenos, como oxigênio, nitrogênio. Existe uma troca gasosa, um equilíbrio entre esses gases e existe um aprisionamento do CO2. Tá? E essa grande bolha causa uma obstrução mecânica. Então, por exemplo, no aneurisma de aorta, né, fica anterior, claro, por conta da leveza do gás, pode obstruir a uma mesentérica inferior e causar uma isquemia de colo. São coisas que podem acontecer. E aí, sim, o que deve ser feito para evitar, né, é esperar 2, 3 minutos entre cada injeção, controlar o volume. E se por acaso acontecer, a gente deve mobilizar o paciente, tentar mobilizar essa bolha, massagear e fazer talvez heparina para evitar uma trombose secundária, a progressão desse quadro. Tá? E isso pode acontecer também, o vapor lock cardiopulmonar, quando a gente trata procedimentos venosos e vai ter uma obstrução da circulação pulmonar, um quadro clínico parecido com o TEP. Tá? Outras complicações, né, graves também, atroembolismo, tá? Pode acontecer porque a hora que a gente injeta o gás, ele pode ter uma entrega muito explosiva, vamos dizer assim, tá? E causar uma ruptura de uma placa com atroembolismo. Existe um aumento muito grande súbito da pressão intraluminal. E aí vai causar insuficiência renal, isquemia mesentérica, medular, paciente tem livedo, aquela história toda do ateroembolismo. E o que a gente pode fazer para evitar isso é talvez não posicionar a ponta de catéter próximo à placa,
tá? Isso a gente consegue limitar. Uma outra coisa importante é a gente sempre tem que fazer um flush, né, preencher o catéter com gás antes de injetar. Porque se tem sangue no catéter, o gás carbônico ele é um gás compressível, e aí a hora que a gente comprime ele contra essa coluna de líquido que poderia ter dentro do catéter, a hora que ele entra no vaso, a pressão fica muito maior. Então, o adequado é a gente sempre ter um flush de gás e depois fazer a injeção. E uma última complicação grave, neurotoxicidade, tá? Por isso que a gente evita, quer dizer, não pode fazer o uso do CO2 arterial acima do diafragma. Isso inclui membro superior pelo risco de refluxo, tá? Para subclávia e vertebral. Então, aqui algumas imagens, tá? Do que está acontecendo. Esse aqui é o fenômeno do vapor lock. Então, aqui a gente tem a interação entre os gases com a formação de bolha na parede anterior. Então, essa primeira angiografia, a gente não vê as renais, por exemplo, nesse aneurisma. Tá? E aí, quando foi colocado no perfil, viu que tinha uma grande bolha na parede anterior e isso estava obstruindo mecanicamente os ramos da aorta. Peraí. É isso. Então, assim, como conclusão, a gente sabe, então, percebe que se usado de maneira consciente, né, e adequada, é um meio de contraste seguro, versátil, não nefrotóxico, não alergênico. E em relação a custo, se a gente considerar que a gente está protegendo esse paciente, talvez de uma possível complicação, uma disfunção renal, vai diminuir tempo de internação, tratamento de complicação, a gente pode dizer que a gente pode até conseguir diminuir o custo global aí desse paciente. Então, assim, é uma estratégia que tem que estar no armamento e também tem que estar na cabeça do cirurgião vascular, na memória, né? Porque a gente evitar aquela situação que acho que todo mundo já passou, de tratar um paciente, foi tudo lindo, e aí depois o paciente evolui com disfunção renal e a gente para e pensa, talvez nesse caso dava para ter usado o CO2 em vez de iodo, né? A gente fica com isso na cabeça. Tá? E aí, para ilustrar isso, como o André falou, a gente queria trazer um caso clínico aqui do hospital, da nossa equipe, tá? Apresentar para vocês, uma paciente do sexo feminino, de 68 anos, que foi encaminhada para avaliação de um aneurisma de aorta, tá? De base de hipertensa, disfunção renal crônica, com uma creatina na basal de 2,8. Ela tinha espondilite anquilosante e tinha uma retinoidectomia prévia, tá? E aí, a primeira tomografia dela que ela veio, vou passar aqui para vocês. Eu já trouxe, acho que de fora, esse exame. Percebe já aqui o tamanho da encrenca aqui da aorta dela. Cheio de placa ulcerada, uma chegue aorta. Desde lá da ascendente já, né? Deu para ver. A gente percebe que já vai começar um pouco de dilatação aqui no nível das viscerais. Tem um aneurisma de tronco celíaco. Ela é rim único funcional, a direita já vem todo atrofiado. O diâmetro infrarrenal máximo é de 4,8. Enfim, esse é o caso que chegou para a gente para avaliar esse aneurisma, né? E as ilíacas todas também um acesso bem ruim. Peraí, vem ver um caso. Quer que passe de novo a tomografia? Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, Segue. enfim, acho que já deu para ver bem. Aqui a gente está fixando o que talvez nem todo mundo viu ali, que passou rápido, que tinha uma estenose de artéria renal esquerda importante, tá? O rim direito atrofiado já e essa estenose importante, crítica da renal esquerda. Considerando, tá, essa paciente já com disfunção renal prévia, tá, o rim único, funcional, e que por um outro lado aí, ela tinha hipertensão de descontrole, por outro lado, uma aorta toda ruim desde lá de cima e um diâmetro aí nem tão, acho que 4,5, 4,7, infrarrenal, o que a gente decidiu foi pelo tratamento apenas dessa renal esquerda, tá, pensando em proteger a função renal e usando o CO2 como meio de contraste, tá? O procedimento foi feito. Tá? A gente usou um Palmage Blue 624, usou um Angiodroid, e só para confirmação do posicionamento e depois para angiografia de controle, usamos um contraste de iodo, usou 12 ml. Até aí tudo bem. Tá? Algumas imagens do intraoperatório, que o acesso que a gente já sabia que não era bom. Aqui na imagem do CO2 a gente viu bem essa estenose crítica da renal esquerda, posicionamento do stent e o controle. Tá? Até aí tudo bem. Só que no POI, ainda na sala, ela acordou com uma dor abdominal, né, principalmente em flanco direito, importante, tá? E além disso, tinha um hematoma em sítio de punção, de femoral direita, e já tinha um livedo reticular no abdômen, dorso, membros inferiores. Tá? A gente chamou o pessoal para fazer ainda na sala, um ultrassom de abdômen e um Doppler,
tá? O stent estava pérvio, não tinha líquido livre abdominal, não tinha, né, sinais assim, de ultrassom de um hematoma retroperitoneal importante, tinha um hematoma em região inguinal direita, mas não tinha pseudo. Tá? E já os exames que a gente já pediu logo na sequência, tinha uma hemoglobina caiu um pouco e chamou a atenção o lactato muito aumentado, 71. E a gente acabou tomografando ela sem contraste, para ver se tinha um sangramento maior, alguma coisa que a gente não tinha visto pelo ultrassom. A tomografia que ela fez ainda precoce nessa evolução desse quadro, mas a gente não viu muita coisa, né? Não tinha hematoma de reto peritônio importante, tinha só, vocês vão ver um hematoma infiltrativo ali associado ao sítio de punção. Tá? Na evolução desse quadro, tá? Ela melhorou um pouco da dor, que foi controlado com medicação assim, simples. O abdômen dela era flácido e o lactato com a hidratação venosa caiu logo para 36, tá? E ela tinha assim já uma história de uma dor parecida com essa no pré-operatório, que foi investigada com reumato e chegou à conclusão que era da espondilite. E a gente achou que pudesse ser isso e ficou observando o quadro clínico dela. Só que na evolução, ela teve uma piora da dor, com piora do estado geral, o abdômen que era inocente agora era um franco abdômen agudo, o livedo estava pior, ficou hipotensa, e aí de laboratório ela evoluiu com uma lipase de 3.000, amilase de 3.000, lipase estourada, lactato ainda alto, CK alta, um dedímero de 18.500, acidose metabólica, piora da função renal, enfim, piora de todos os exames, piora clínica, a gente mandou para tomo com contraste, e vocês vão ver. Já começou a mostrar sinais difusos de isquemia hepática, esplênica, como vocês vão ver, hipoperfusão pancreática, sinal já falha de enchimento em ramo jejunal, ramo ileal, ramo cólico, sinal de isquemia, hipoperfusão parietal de alça, de delgado, de cólon, sugerindo embolização difusa, tá? A gente, né, aqui, inclusive, a gente consegue ver uns stops, né, na reformatação da imagem da própria mesentérica superior. A paciente foi, né, para lá para a tomia exploradora e já tinha uma isquemia, né, importante, irreversível, comprometendo praticamente todo o delgado, colo proximal, foi aquele abre e fecha, né, foram instituídas medidas de conforto e a paciente foi para óbito, né, no mesmo dia. Bom, procurando na literatura, assim, não tem muita coisa. Eu achei um caso parecido, assim, com o nosso, tá? De um paciente de acho que 67 anos, que foi fazer uma angiografia de renal, que também tinha uma horta ruim, e foi feito o procedimento com CO2, tá? E essa paciente... Foram feitos injeções de 20... Como é que é? Injeções de 50 ml de volume, 5 injeções de 50 ml de volume ao longo de 20 minutos de procedimento. E ela evoluiu depois com livedo, rabdomiólise, infarto intestinal e acabou morrendo, tá? E essa paciente também foi para uma parotomia estouradora e ele também tinha necrose intestinal, só que eles biopsiaram, tá? Fizeram várias biópsias, tanto de intestino quanto da pele, porque eles assumiram que tinha sido também uma embolização generalizada de colesterol, porque a horta era ruim também. E no caso deles, de maneira assim, surpresa, eles não encontraram nenhum sinal de embolização de colesterol nessas biópsias. E aí, talvez gerou a dúvida se não teria sido uma obstrução mecânica através do fenômeno de vapor lock. Então, eu trouxe esse caso para mostrar que, assim, parecido com o nosso, que a gente teve um desfecho muito ruim, seguido de uma angiografia com CO2, né, talvez por diversas razões que a gente vai discutir, como talvez esse diagnóstico é desafiador, né? Saber exatamente a completa compreensão do que está acontecendo com o caso. Tá? Então, agradecer. Queria ver se o André quer complementar alguma coisa em relação ao caso e abrir para alguma discussão. Com relação ao caso, basicamente foi isso, né? Ela, para dificultar, já tinha uma retossigmoidectomia prévia e, portanto, também não tinha
a mesentérica inferior, tinha sido na cirurgia anterior. Teve um quadro também de dor na perna, em panturrilha, dor. O que realmente atrapalhou é que ela teve uma dor importante no glúteo, que ela falou que era absolutamente igual à dor que ela tinha tido antes, no diagnóstico da espondilite anquilosante, e que a dor abdominal e essa melhoraram com analgésico comum, o lactato caiu, então a primeira condução tinha melhorado. Então acho que isso é uma coisa que atrapalhou a gente no diagnóstico imediato, não que fosse mudar alguma coisa. Walter, quer chamar o... Vamos chamar o Marcos. O Marcos Gomes de Toledo Barros, ele é cirurgião vascular do Hospital Samaritano, ele fez doutorado pela Unifesp, né, Marcos? E você tem uma experiência grande com CO2, né, Marcos? Se você quiser mostrar alguma coisa e comentar, aí depois Ah, a gente abre os eu moderadores. vou, o André, primeiro, obrigado, agradeço aí pelo convite, pela participação. Ótima aula, parabéns. Acho que passou quase todos os tópicos aí da angiografia de CO2. A gente realmente usa bastante angiografia com CO2, na maior parte dos casos para angioplastia periférica mesmo. A gente faz aneurismas também. Mas eu acho que hoje, com técnica de fusão, a gente conseguindo usar bem pouquinho contraste, a gente tem usado menos CO2 para fazer os aneurismas. E é onde eu vejo as maiores complicações com o uso de CO2 são realmente nos aneurismas, tá? Eu vou só compartilhar a tela aqui, passar rapidamente algumas coisinhas aqui para vocês. O Fábio já falou quase tudo, mas só para a gente debater um pouquinho aí depois. Só um minutinho. Estão conseguindo me ver aí direitinho? Sim? Sim, Então, vamos lá. Isso aqui o Fábio já falou, né, da nefrotoxicidade, que é pouco alergênico. O custo é uma coisa discutível, realmente. Se você comparar o custo de uma complicação com o custo de uso de um injetor eletrônico, aí realmente o custo da complicação vai ser bem maior, né? Vários trabalhos na literatura mostrando a indução de nefropatia por contraste, né? As aplicações são as que o Fábio já mencionou, artérias infradiafragmáticas, membro superior venoso, né? Estudo venoso, estudo de fístula. Isso a gente pode fazer. A gente tem vários trabalhos na literatura comprovando a eficácia e a sensibilidade da arteriografia por CO2, inclusive trabalhos do professor Nelson, que está aqui com a gente. Tem bastante coisa aí publicada de CO2. Essas são as principais indicações, né? Então, clearance menor que 60, alergia ao iodo. Uma indicação muito boa é para sangramento, principalmente sangramentos lentos, né? HDA, HDB, coisas de baixo débito. A gente consegue ter uma sensibilidade maior aí com CO2. A gente consegue injetar o CO2 pelo microcatéter também. Então, é uma coisa que a gente consegue, por exemplo, MAVE, fístula de baixo débito, a gente consegue ter uma boa detecção. Endolic, principalmente Endolic tipo 2, às vezes, tudo que é de baixo fluxo, né? Então, Endolic tipo 2, às vezes é uma boa forma da gente fazer um diagnóstico mais preciso aí também. Algumas contraindicações, então, supradiafragmáticos não se deve usar, DPOC é uma contraindicação relativa, porque pode reter um pouco de CO2, se o paciente tiver algum shunt, CIA, CIV, também não se deve usar, tem como a MAVE pulmonar. Algumas precauções, e acho que aqui a gente começa a entrar no que é mais importante, então. O volume máximo de 100 ml por injeção, isso é importantíssimo. Respeitar o tempo entre as injeções também é muito importante. Evitar de formar bolha, né, de CO2 e de evitar o vapor lock. Então, esperar entre 2 e 3 minutos a cada injeção. Isso, os sistemas automatizados já ajudam a gente, alguns têm alguns bloqueios aí de tempo, tá? Principais complicações, então, nós temos o embolismo, né, por ar, é uma complicação bem rara, menor que 1%, mas pode ser uma complicação fatal. Normalmente ela acontece por contaminação. Então, quando a gente usa algum sistema que não é automatizado, a gente aumenta o nosso risco de contaminação e é uma contaminação invisível, porque contamina com ar da sala e você não consegue saber se aquela seringa que você está usando está contaminada ou não, tá? O aterembolismo, acho que foi o que aconteceu no caso aí que o Fábio mostrou. A neurotoxicidade, quando a gente acidentalmente injeta acima do diafragma, né?
Aí algumas complicações menos graves, náusea, vômito, dor abdominal. Uma coisa que eu achei muito importante, quando a gente vai fazer membro inferior, se a gente fizer com o paciente acordado, ele vai ter muita dor e ele vai acabar mexendo a perna. E qualquer mexidinha de perna acaba deixando a arteriografia de CO2 muito mais difícil de ser vista. Então, esse paciente, na nossa visão, tem que ser obrigatoriamente ou com anestesia geral ou algum bloqueio para a gente ter uma boa qualidade da arteriografia com CO2, principalmente nos membros inferiores. O Fábio já falou um pouquinho do airlock, né? O airlock normalmente é por contaminação mesmo. Ele pode ocasionar um colapso cardiovascular ou isquemia intestinal, né? Então, algumas medidas aí, acho que isso é importante, uma coisa que a gente esquece. Então, suspeitou de um airlock ou de um vapor lock durante o procedimento. Primeiro, massagear o abdômen, fazer uma massagem meio profunda mesmo no abdômen, tentando mobilizar essa bolha de ar, né? Rodar o paciente, você pode mudar o decúbito do paciente para um lado, para o outro, para você, tudo para tentar mobilizar essa bolha. Se você, por exemplo, injetou lá no aneurisma, está fazendo aneurisma e injetou, deu 5, 10 minutos, você continua vendo aquela bolha de ar não é mais CO2. Já teve uma mudança aí, e aí a gente tem esse CO2, ele acaba se transformando em nitrogênio e oxigênio. E aí você deve aspirar esse CO2. Então você entra com o catéter e aspira esse CO2. Sempre que você suspeitar de alguma dessas complicações, fazer hiperenização plena para evitar a trombose secundária. E a câmara hiperbárica pode ser usada em alguns casos também como alguma coisa para atenuar os efeitos da isquemia. O vapor lock, né? Quando que a gente tem um risco aumentado de vapor lock? Então, são nos grandes aneurismas. Por quê? O que acontece? A gente injeta CO2 e a superfície do CO2 que está em contato com o sangue, ela é menor do que quando a gente não tem aneurisma. Quando a gente não tem aneurisma, toda a área, tudo que você injetou de CO2 está em contato com o sangue, tanto a parte anterior quanto posterior. Se a gente tem um grande aneurisma, o paciente está deitado, o CO2 flutua, só uma parte desse CO2 que vai ficar em contato com o sangue. Então, só essa parte do CO2 que vai sendo, teoricamente, dissolvida, né? E aí a gente acaba tendo essa retenção, acaba sendo trocado esse CO2 por nitrogênio e oxigênio, e aí são gases que podem dar esse por Locke porque eles não são mais difusíveis, tá? Então, grandes aneurismas, aorta tortuosa e oclusão de mesentérica superior. Então, se a gente tem uma oclusão de mesentérica superior, como parece que era o caso. A gente tinha uma aorta tortuosa. Se a gente tiver um vapor lock e esse vapor lock for para a mesentérica inferior, a gente tem uma chance muito grande de ter uma isquemia intestinal. Então, oclusão de mesentérica superior com aneurisma, pensar muito bem se vale ou se não vale a pena usar CO2, tá? Obviamente, múltiplas injeções e pouco intervalo entre as injeções acaba prejudicando muito também. O tratamento é basicamente o mesmo do airlock, né? Então, massagear, rodar o paciente, aspirar o CO2 e parinização plena. Em alguns casos, acaba indo para exploração cirúrgica mesmo, ressecção de algum pedaço inviável aí de alça de intestino. O aterembolismo. Então, quais são os principais fatores de risco? E aí a gente acaba vendo que esse caso que o Fábio mostrou tinha alguns deles, né? Então, um aneurisma de aorta com trombomural irregular, a gente tinha coral reef, não tinha, mas uma shag aorta. Eu acho que a shag aorta aí é a principal contraindicação. É uma contraindicação relativa, mas é uma contraindicação, tá? E o aterembolismo pode ser uma complicação aí devastadora, né? Ele acontece por quê? Normalmente, porque a gente acabou injetando o CO2 com o catéter intratrombo. Então, quando a gente tem trombo irregular, às vezes é difícil a gente saber, a gente está olhando só na escopia, é difícil a gente saber se esse catéter está intratrombo, ou se ele está intraluminal, ou se ele está encostando um pouquinho na parede. Se a gente acabar injetando ele intratrombo, a gente vai chuveirar e aí vai ser essa complicação devastadora, tá? Uma das dicas, quando a gente for fazer algum caso e tiver tipo uma chegue aorta, e você tiver dúvida se você vai injetar intratrombo ou não, é você pegar um catéter tipo um VERT, um MP, você deixar esse catéter no ósteo de algum vaso, por exemplo, no ósteo da artéria renal, que você vai garantir que ali não tem trombo.
você injeta ali no ósseo, não precisa seletivar, mas bem ali na pontinha no ósseo mesmo, e aí sim você vai ter uma boa angiografia. Então, se você for fazer uma angiografia de CO2 numa chegue aorta, eu acho que vale a pena você injetar sempre aonde você tiver algum ramo visceral pérvio, para você poder garantir que você não vai ter aterombolismo. Da utilização, aí um pouco da nossa prática, né? Aquilo que eu falei, a gente sempre usa ou anestesia geral ou bloqueio. É importante evitar a sedação profunda para a gente não confundir a sedação com alguma intoxicação por CO2. Não usar óxido nitroso, hoje em dia eu sei que usa muito pouco, mas não usar óxido nitroso na anestesia, porque pode potencializar o mecanismo de vapor lock. De preferência, usar alguma máquina que tem um software para CO2, né, que acaba mostrando o CO2 até preto, ele consegue fazer mais frames por segundo, consegue ter uma definição de imagem melhor. Sempre que possível, usar sistemas automatizados de injeção, né, para a gente evitar a contaminação, respeitar o tempo entre as injeções. Elevar os membros, se for fazer de membro inferior. Com sistemas automatizados, isso já não é assim tão importante, mas sempre ajuda um pouquinho na qualidade da arteriografia. Pensar em usar coxins, né, para as artérias viscerais, principalmente as que saem mais posteriores, às vezes uma renal sai mais posterior, artéria lombar ou as ilíacas internas, né? Então, lembrar que, não estou vendo a renal, provavelmente é porque essa renal está posterior, o CO2 ele vai flutuar, vai ficar anterior e é por isso que você não está enxergando. E fazer sempre injeções seletivas aí e próximas ao alvo. Então, por exemplo, você vai fazer uma perna, você tem uma lesão de femoral superficial e depois lesão distal. Depois que você ultrapassou a lesão de femoral superficial, você deveria injetar com um catéter perto ali da poplite ou da lesão distal para você ter uma melhor qualidade de imagem. Se você ficar injetando do introdutor lá em cima, a qualidade da sua imagem vai ser realmente bem baixa. Aqui é o protocolo de uso, né? Eu vou passar rapidinho aqui. É o volume e pressão que a gente deve usar em cada segmento, tá? Se é arterial, né? Aqui é below the knee também a gente pode usar, né, lá embaixo e com microcatéter, como eu falei, isso é excelente para, por exemplo, a gente procurar uma HDB, por exemplo, que a gente não está achando a fonte de sangramento. Pode ser usado então venoso, né, até nos membros superiores, tá? E aqui são os protocolos. Vou mostrar só um casinho rapidinho para vocês de arteriografia com CO2, paciente de 82 anos, masculino, renal crônico, não dialítico, hipertenso, diabético, lipidêmico, ou seja, um pacote completo aí. Uma necrose seca de segundo podolácteo, um Rutherford 5. Essa aqui é a arteriografia com CO2 inicial desse paciente. Então, a gente pode ver uma oclusão aí na femoral superficial, uma oclusão relativamente curta. Vocês veem que reenche por colateral rapidamente lá embaixo. A poplítea está boa. Se vocês olharem perto da região suprapatelar, parece que tem uma estenose. Na verdade, é uma bolha. Eu acho que foi uma contaminação, porque vocês vão ver na próxima imagem que ela continua aí. A gente chegou a aspirar ela. E aqui o distal do paciente. Só disparar. A arteriografia de CO2 é um pouquinho mais lenta mesmo. Então, distal bom, né? Com as 3 artérias pérvias aí. Chegando pelo menos duas artérias lá no pé, tá? Então, esse paciente a gente foi para uma terectomia, então só para mostrar que o CO2 pode ser usado até em angioplastias mais complexas, a gente resolveu fazer uma terectomia nesse caso, que era uma lesão bastante calcificada, aqui com aterotomo direcional, terminamos aqui com um balão farmacológico, né? E aqui a nossa arteriografia de controle aqui com um bom resultado final aqui, mostrando que a gente consegue usar o CO2 para quase tudo. Às vezes você precisa usar sim um pouquinho de contraste. Muitas vezes você acaba ficando na dúvida, será que é o CO2 que eu não estou enxergando ou será que realmente tem uma lesão e tal? Você injeta e você vê que no fim você realmente tinha aquela lesão e não era o CO2 que estava te prejudicando. Eu acho que era mais ou menos isso aí, falar um pouquinho da nossa experiência e estamos abertos aí para discussão. Primeiro, eu queria agradecer os palestrantes, acho que a aula
As duas foram muito esclarecedoras, mostraram quão quick pode ser o uso do CO2. Para moderar e debater, a gente tem dois convidados que têm bastante experiência também. Eu vou começar chamando o professor Nelson Voloska, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP e da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, que desenvolveu uma linha de pesquisa em cima disso, algumas publicações, teve os seus eventos também, então acho interessante que a gente possa ouvir. Professor Nelson. Eu posso compartilhar uma apresentação também? Eu vou falar só o que importa. Posso? Está ouvindo? Claro. Tá. Deixa eu só colocar aqui. A gente começou a desenvolver... Estão me ouvindo? Posso falar? Tudo ok? André? Pode falar, pode falar. Tá. Comecei a desenvolver atividades com gás carbônico na década de 90, ainda no Hospital das Clínicas, e não quero repetir absolutamente nada do que foi falado. Essa questão do ALARA é fundamental na minha visão, sobretudo dentro da cirurgia vascular. As low as reasonably achievable. Isso vale tanto para radiação quanto vale para contraste, qualquer tipo de contraste. Eu utilizo uma técnica absolutamente diferente de todos os que apresentaram anteriormente. Eu tenho um preconceito imenso com essas máquinas, porque eu acho que o volume de gás carbônico injetado com essas máquinas é tremendo. Tem uma outra máquina que é teoricamente mais simples, né, que você puxa, é só mecânica. Você já viram essa máquina mecânica? Uma vez eu fui medir o volume que injetar, porque você acaba comprimindo gás carbônico. Era 10 vezes maior do que numa seringa. Então, sempre fiquei muito preocupado com volumes de gás carbônico a serem injetados. Tá? Não quero repetir nada. O fato é que eu criei uma linha de pesquisa na década de 2010, onde a gente fez um estudo prospectivo randomizado e em pacientes que não tinham disfunção renal. Então, vocês nunca imaginem que vão conseguir aprender a fazer um procedimento de cirurgia endovascular no indivíduo quando vier o sujeito que nem esse aqui, com problemas renais graves, né? Então, para isso, você tem que realizar procedimentos em indivíduos normais. Isso faz parte da minha atividade rotineira, tá? Quase todos nós realizamos uma angiotomografia pré-operatória em qualquer tipo de procedimento, né? Isso faz parte da nossa atividade. É raro hoje você ir para uma revascularização e fazer uma angiografia diagnóstica e ir tratando. Quer dizer, uma angiografia... Como que a gente chama, Walter? Lá no HC a gente fazia isso. Angiografia armada. Angiografia Eu não, armada. eu não, aqui no meu serviço, eu acho que eu não faço uma angiografia armada há 10 anos. Quer dizer, a menos que o paciente não possa fazer uma tomografia, não possa receber contraste nem para uma tomografia, né? E as armas estão proibidas, né? Depende aonde, né? No Texas estão permitidas, tá? Então, o objetivo era se dava para executar os procedimentos, quais eram os desfechos clínicos, a gente avaliava como evoluía o gás carbônico e o custo, não utilizando esses equipamentos industriais, é muito melhor. Não tem nenhuma comparação, porque o gás carbônico não custa nada e você não vai ter nenhuma complicação do contraste iodado, tá? A gente fez vários trabalhos que geraram essas publicações. Aqui estão todos à disposição. Nós não tivemos, por sorte, nenhuma complicação maior em nenhum desses casos, tá? Eu só quero mostrar como que é o sistema injetor, tá? A gente precisa, para fazer um procedimento, de um cilindro de gás carbônico, um filtro de partículas, que todo mundo utiliza filtro de partículas, mas se não tiver também não precisa, viu? Só para ficar bem claro. A gente pega e faz isso aqui, ó. A gente
liga o cilindro de gás carbônico numa bacia cheia de soro, tá? E daí a gente utiliza uma torneira de 3 vias, uma seringa de 20 ml e faz esse sisteminha aqui. Então a gente trabalha com a seringa embaixo do soro, abaixo d'água, né? Então a chance de contaminação, vejam como que a gente faz sempre. Então, aqui o gás carbônico sendo liberado, você conecta na seringa, que está vazia, zero de ar ambiente, e enche de gás carbônico. Daí, quando você acaba, você mantém a seringa dentro da água, aspira um pouquinho de soro, que eu estou fazendo aqui, e retira a seringa com ela em pé. Com isso, o soro fica embaixo e o gás carbônico fica em cima. Então, a chance disso aqui contaminar com ar não existe. Isso aqui rendeu uma publicação numa revista japonesa que se chama Circulation Journal. Daí a gente leva a seringa do jeito que ela está, conecta no catéter e injeta primeiro o soro. Na hora que você acaba de injetar o soro, você sente uma facilidade de injeção do gás carbônico. E aí sim você faz a injeção do gás carbônico. Tá legal? A gente nunca faz injeções. Uau! Os chineses estão me ouvindo aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento. Como descompartilha? Tá aqui. É isso que eu faço, em todos os casos. Eu nunca faço uma injeção com mais do que 20 ml. Nunca tive nenhum tipo de complicação. Quanto ao seu caso, André, era um paciente muito doente, que tinha uma aorta muito alterada, que precisava ser tratado, faria a mesma coisa. Qualquer catéter que navegasse dentro dessa aorta poderia gerar por si só essa embolização. Então não dá para relacionar isso com gás carbônico. E se tivesse injetado iodo, também teria dado o mesmo problema. O que eu gosto em gás carbônico é fazer procedimentos, e normalmente eu trabalho assim, né? Bastante econômicos. Eu não faço imagens repetidas, eu nunca faço imagem da aorta, raramente. Quando eu opero aneurisma de aorta, o objetivo é saber onde está a aorta mais baixa, porque a gente tem a tomografia anterior. Você não precisa de novo ver o colo do aneurisma, você não vai medir o colo do aneurisma. Você precisa saber exatamente onde está a renal. Então, o que eu uso? Um cobra, entro dentro da renal mais baixa e com 5 ml você vê exatamente onde está o fim da renal mais baixa. Faço apenas uma injeção para ver essa renal e solto a prótese nesse local. Nas ilíacas internas, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com gás carbônico, com a minha técnica, né? Porque quando a ilíaca interna ela sai para baixo, o gás carbônico sai para cima. Sempre você deve fazer injeção do gás carbônico em direção do fluxo, porque senão a imagem sai muito ruim. Então, aquele exemplo que o Marcos mostrou, muito bonito da femoral, é porque ele injetou com a direção do fluxo. Se você injetar para cima na horta, você não vai ver absolutamente nada. Para ver a horta bem, você tem que injetar um volume tremendo. Então, eu realmente não faço isso, eu tomo alguns cuidados. E nunca tive nenhum tipo de complicação até hoje. E um dia eu vou ter também, porque essas coisas acontecem, não é verdade? Então, não tenho experiência com essas máquinas, tenho preconceito, que é preconceito, não tenho experiência, então não posso falar nada. E eu tenho grande experiência com a técnica manual, acho espetacular, custo zero. Você só precisa ter o gás carbônico, o botijão lá, e tomar bastante cuidado, fazer as coisinhas dentro da água. Mais nada, tá? E parei de publicar nisso porque eu esgotei o assunto, daí eu mudei de tema. Tá bom? Nelson, eu queria agradecer, sabia que você ia trazer uma contribuição importante para a gente, porque você tem experiência. Vou ser chato, só lembrar o que às vezes a gente quer esquecer,
nós tivemos um caso de paraparesia no HC, ou de paraplegia no aneurisma de aorta, que talvez tenha sido o primeiro caso que se utilizou aqui no país, que eu acho que você deve lembrar. Eu Mas não lembro. a gente teve um doente que fez um aneurisma de aorta e evoluiu com uma paraparesia ou paraplegia numa endoprótese. Mas, de novo, é que nem esse. Eu acho que é muito difícil a gente botar a culpa em A e B. Eu acho que a gente pode discutir mais a difusibilidade, a gerar instabilidade no trombo. Mas, antes disso, eu queria chamar o Álvaro Razucchi, que é uma pessoa que tem bastante experiência, é um cirurgião vascular também do Hospital Sírio-Libanês, mestre e doutor em cirurgia e professor de cirurgia vascular na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Não sei se o Álvaro pôde aguardar a gente até agora, mas eu também sei que ele tem bastante experiência, quero ouvir o que ele tem para dizer, e aí depois a gente chama o debate para conversar todos esses poréns. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, André, pelo convite. Eu acho que, primeiro, parabenizar, né? Fábio, muito boa apresentação. Marcos, Nelson, a gente sempre aprende com vocês. É, mas eu acho que uma das coisas que são importantes é mostrar os nossos erros mesmo, né? Ou, na verdade, não foi um erro, foi uma complicação e é com elas que a gente aprende. Eu acho isso bastante corajoso. Parabéns de novo, André, por mostrar. E é o que você falou, tem casos que a gente quer esquecer e esse deve ser um deles, né? Desses pesadelos que a gente tem. Acho que todo mundo já comentou, o CO2 tem algumas características, né? Eu comecei fazendo também homemade, como você. A gente tinha uma experiência bastante lá na Santa Casa, né? Nunca imaginou usar um Angiodroid, mas o nosso grupo tem uma experiência muito grande com Angiodroid. A gente faz bastante casos de membros inferiores, todos com bloqueio, viu, Marcos? A gente bloqueia todos, realmente dói bastante. Acho que um dos pontos que vocês falaram e que é importante para quando for fazer um aneurisma de aorta é o fato do CO2, né, ter flutuabilidade. E se você tem uma mesentérica inferior pérvia, eu considero isso praticamente uma contraindicação, porque ele vai entrar nessa mesentérica e vai fazer conexões com a mesentérica superior. Então, independente da mesentérica superior estar ocluída ou não, é claro que se ela estiver ocluída, a mesentérica inferior é muito maior e a chance de você fazer um vapor lock ali é muito grande. Só em termos de aneurisma, saiu um trabalho no Journal of Vascular Surgery em 2023, multicêntrico, europeu, e o que chama atenção é o gás é tão difusível, né, que eles acharam melhor para ver a renal mais baixa, Nelson, injetando pelo introdutor. E quando eles liberavam a prótese em 50% ou a prótese inteira, ficava melhor ainda, porque a própria prótese faz um bloqueio do refluxo do gás. Então, eles mostram que a injeção pelo introdutor na femoral era suficiente para ver a mesentérica. A gente usou bastante o CO2 nos chips, e aí ele tem uma ação bacana, porque a hora que você coloca o catéter na veia hepática e faz a injeção retrógrada, ele faz uma portografia muito melhor do que o contraste, muito melhor do que a portografia arterial que a gente costuma fazer. Então, é uma ótima indicação. E o software, né? A gente precisa, claro que a gente tem no software, aí faz o empilhamento, aí aquelas colunas do gás, você acaba somando e acaba vendo melhor. E aí, em relação ao caso, André, o Fábio, eu concordo com o Nelson. Eu acho que a gente está talvez incriminando o CO2 e o CO2 não seja o principal, e eu acho que a própria Sheg aorta, por ser uma Sheg aorta, teria o mesmo risco se tivesse injetado o contraste à base de iodo. É lógico que se você fez uma pressão grande ali, né, e ela estava dentro do trombo, ia chuveirar, mas Sheg aorta é uma das doenças que mais me dá medo nos procedimentos de aorta. O último doente que a gente perdeu eletivo foi num Sheg aorta, que também fez uma embolização, era um tórax abdominal, e
e fez um aterombolismo difuso também. Então, é uma doença que me dá bastante medo. E eu acho que se vocês tivessem feito, talvez com contraste iodado, o risco seria igual, tá? Então, eu não deixaria o CO2 como um grande vilão da história, não. Eu acho que a Cheg e a Horta, concordo com essa observação do Nelson. Acho que era isso. Acho que, né, o assunto foi esgotado. A gente pode discutir mais todo mundo junto agora. André, eu só queria aproveitar e fazer um jabá, hein? A gente tem aí o Aorta em junho. Estão todos convocados. Você e o Nelson já devem receber o convite em breve. Joseph Coselli, Michael Dake e mais 18 convidados estrangeiros. Vai ser aqui em São Paulo. Obrigado pelo convite de novo. Acho que você está sem som. Vou mudar aqui. Melhorou? Então, agradeço a todos. Eu chamei pessoas que têm bastante experiência. A gente conversou bastante, até se o caso teve um desfecho desses, por ser uma chegue aorta, por ser CO2. Não, em absoluto queremos demonizar o CO2, acho que ele tem grandes virtudes, mas como acho que ficou comprovado, a gente tem vários truques para serem observados. Quer dizer, muitos usam o Angiodroid, que é um aparelho que vai dar os parâmetros mais adequados, evitar contaminação, evitar um fluxo ou um volume muito grande. O Nelson já tem a visão oposta. Eu lembro, a gente no HC começou fazendo com ele, e ele fazendo isso manual, sempre com bom resultado, como ele mesmo disse. Mas que com certeza é uma pressão menor, num gás menos difusível. Eu continuo com a dúvida se o CO2. A Cheg aorta ela realmente assusta qualquer tipo de procedimento endovascular, qualquer um, né? Seja uma endoprótese, seja uma angioplastia de renal. A única coisa é que talvez o CO2 mais difusível, ou o catéter dentro do trombo, que você nunca vai ter certeza se ele está ou não, pode ter tido alguma contribuição. De fato, eu acho que isso talvez a gente nunca tenha a resposta, mas fica o Cheg aorta como uma contraindicação, talvez, para o CO2, como uma contraindicação para tudo que a gente puder não fazer aí. Mas eu queria abrir a discussão para quem estiver na plateia e quiser comentar. O Nelson, felizmente, não lembra desse caso, mas eu lembro que o Calóger, a gente sofreu, a Marina, que está assistindo, também participou. Foi uma paraparesia que ninguém conseguia entender. E naquela época, pelo menos, o vilão também foi o CO2. Obviamente não precisa ser ele, a gente sabe que pode ser qualquer outra coisa. Era uma horta Mas infrarrenal, André? a horta infrarrenal. O Eu, endoprótese eu, convencional. eu lembro desse caso, André. E teve um outro caso, Infelizmente, né? acho que há uns 4, 5 anos, esse dispositivo que o Nelson falou, essa, essa seringa, sabe, aquele mais simples, aquele dispositivo mais simples, que teve Isso. outro paciente que teve paraparesia também, não sei se foi do CO2 ou não, mas enfim. O Nelson Delutia, né, que numa endoprótese com aquele dispositivo também teve uma paraparesia. Mas eu uso às vezes infringuinal, a horta normalmente eu acabo usando contraste. Não, um detalhe é só o doente pronado, né? Esse é contraindicação mesmo, porque aí você faz o bloqueio das lombares. Aí você tem que tomar. Esse é contraindicação, acho. Desculpa. Quando o doente está pronado, por algum motivo, Sim. né? E aí, Ela sobe, né? como o ar flutua, ele entra nas lombares mais fácil, né? Então, aí temos isso, temos a outra colocação, que é a renal, que está anterior, não está posterior. É aquilo que diz, na verdade, a gente tem talvez muitos pontos a serem observados para que a gente consiga ter um bom resultado e minimize as complicações, né? Não que a complicação, de novo, tenha sido exatamente do CO2, ela pode ter sido uma complicação inerente a este tipo de doente e de aorta, né?
como bem dito aqui por vários, foi um procedimento numa aorta que é sempre perigoso. Não sei se tem alguém mais da plateia que gostaria de comentar, de perguntar. O professor Fausto está aqui nos acompanhando, Cine, Zerati, né? Nosso colega de núcleo. A Najara, acho que levantou a mão. A Najara, ela acompanha esses casos de complicação e de eventos adversos dentro do hospital, sejam lá quais forem os motivos. Então, acho que ela quer falar alguma coisa. Está mudo, Najara. Perdão, desculpa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradeço muito ao doutor André. A gente está junto em diversas oportunidades. Ele é um grande apoiador da promoção e da melhoria da qualidade de segurança e, obviamente, discutir esse caso, obviamente que traz reflexão, aprendizado e olhar para frente, né, com tamanha rica discussão técnica. Eu acho que, de uma forma tão madura, tão honesta e transparente, a doutora André só reforça. De verdade, estou bastante feliz com essa discussão. Eu sou infectologista de formação, trabalho com qualidade de segurança, acabo tendo uma permeabilidade aí com várias equipes e várias especialidades. Eu saí uma melhor médica hoje. E, obviamente, o nosso objetivo é, de fato, olhar o copo meio cheio, né? O que a gente aprende com todos os nossos casos e que transformação a gente gera, tanto na nossa prática pessoal, profissional, quanto organizacional. Todas as organizações aprendem também, e esse é o nosso dever quando a gente lida com casos que têm um desfecho diferente daquilo que a gente esperava, né? Muito obrigada, eu só queria agradecer, na verdade é só isso. Fábio, você quer complementar alguma coisa? Eu só vou reforçar, na verdade, a mesentérica superior não estava ocluída. Ela foi diagnosticada uma oclusão distal na tomografia pós-operatória. Era ocluída inferior. Quer dizer, ela não tinha vias colaterais outras. E aquelas oclusões que a gente viu, elas foram pós-operatórias. Como eu disse, acho que todo mundo lembra dos slides iniciais do Parodi, né? Em que ele colocava um ateroembolismo maciço nas primeiras endopróteses dele. Quer dizer, isso é uma complicação temida desde o início da cirurgia endovascular. Esse é um slide que, para mim, sempre ficou marcado. Quando ele começou, ele mostrava esse slide para falar, não é um mar de rosas. Professor Nelson, Álvaro, alguma outra colocação? Marcos, não sei se está conosco ainda, que eu sei que ele estava apertado. Ainda está. Estou aqui, Doutora estou André, aqui. eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, na verdade. Se alguém não teria indicado a intervenção nessa renal por conta dessa horta, ou se tivesse indicado, teria feito alguma coisa de muito diferente. Eu acho que eu faria igual que o André fez mesmo, viu? Uma creatinina alta, uma estenose de renal que precisava ser tratada, né? Que estava evoluindo para uma insuficiência renal. Acho que fez tudo o que tinha que fazer, mas essas coisas acontecem, né? Eu faria uma coisa só, viu, Najara? Eu daria um informe consciente para esse paciente, para a família, bem drástico, porque é um caso gravíssimo, né? Tudo que foi feito para ajudar essa paciente de forma adequada. E, infelizmente, os efeitos adversos acontecem, apesar de a gente preferir que não aconteça, não é verdade? Ninguém aqui está feliz. Eu faria o mesmo. Também. Acho que não faria nada diferente, não. Parabéns, André. Não, que bom, eu realmente fico feliz que eu consegui ouvir todos, mostrar, acho que para todos que a gente tem uma especialidade difícil e que por vezes a gente vai ter eventos adversos, intercorrências, complicações, seja lá qual for a técnica que a gente escolhe, né? Como disse, faz parte da nossa maturidade, do nosso crescimento, trazer o que a gente tem pela frente de resultado ruim. Todos nós lutamos pelo oposto, não adianta jogar embaixo do tapete, porque se a gente fizer isso, o próximo colega que pegar uma chegue aorta pode
olhar e falar assim, não, eu vou tranquilo, ele já sabe que não vai. Quer dizer, nós já sabemos, e mesmo assim enfrentamos esse porém. Então, eu só queria agradecer, como disse, a apresentação do Marcos, do Fábio foram excelentes, o Nelson e o Álvaro, como sempre, bons debatedores, maduros, e que confortam a gente na compreensão dos eventos. Najara, obrigado também. Eu vou lembrar que as reuniões do NAVE acontecem sempre nas últimas quartas-feiras. É um local onde eu espero que todos possam vir e trazer a sua experiência, seja de alguma técnica, seja de algum caso clínico, não precisa ser um insucesso, se for um sucesso, melhor, e convidar todos para que venham. Parabenizar o Álvaro aí pelo Aorta que vem vindo, acho que todos nós temos interesse em assistir, a gente sempre aprende ali. Fábio, obrigado, Nelson, Álvaro, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, senão eu vou encerrar. Vou tentar, além do convite, dizer, a gente procura deixar isto disponível no YouTube para todos os colegas, para que eles possam assistir no momento mais conveniente, nem sempre eles podem estar aqui nessa reunião. Muito obrigado a todos, acho que a gente pode encerrar a gravação.